Derretimento das geleiras, temperatura nunca anteriormente atingidas. Nós estamos mesmo entrando no tempo da ebulição climática? É para isso que nós iremos começar mais um Nome aos Bois. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Nome aos Bois. Meu nome é André Pirajá. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curta, compartilhe. Não sei aonde você está vendo esse vídeo, afinal agora nós estamos utilizando todas as mídias sociais possíveis, menos o YouTube, né? Se você estiver assistindo diretamente pelo nosso site do jornal brasilsemmedo.com, né, brasilsemmedo.com, no link assista, mande o link, tá, para aquele seu amigo, clica no vídeo, mande o link, WhatsApp, tia do Zap, espalha, né, os ciborgues aí da boa notícia mandando pra galera. Mas hoje o tema, como o próprio nome já diz, eu quero fazer uma introdução básica. Bem da verdade, nos últimos dias tem tido algumas notícias relacionadas à temperatura e derretimento de geleira, né? Envolvendo aí um pouco esses dois temas. Eu quero fazer o fact-checking com vocês, tá? Para isso eu trouxe bastante dados para poder compilar com vocês, fotos, reportagens, para que de uma vez por todas a gente tente mostrar a maior mentira do mundo. E para não perder tempo, já vamos começar diretamente com a nossa entidade supranacional governadora do mundo, o site da ONU. Vamos lá. Obrigado, Dani. No site da ONU, né, nós temos lá a ONU News e tal, e tem por incrível que pareça, um linkzinho chamado Aquecimento Global, e tem notícia para dar com pau sobre aquecimento global. E os temas são os mais diversos. Nós temos desde questões envolvendo, e isso é triste. E por que eu falo triste? O triste é você utilizar a desgraça, a miséria humana como, talvez, né, combustível político para a implementação de pautas. Nós temos problemas relacionados a problemas da natureza, cíclicos, que já aconteceram, estão acontecendo de novo e irão acontecer no futuro com a maior certeza do mundo. Irão acontecer. Nós temos problemas de furacões, nós temos secas, nós temos excessos de chuva em outro lugar, mas nós não podemos esquecer que o presidente, né, Antônio Guterres, disse: as consequências são claras e trágicas. Crianças arrastadas por chuvas torrenciais, famílias fugindo de incêndios e trabalhadores desmaiando no calor escaldante. E tudo isso, nada mais, nada menos, ele põe tudo isso no mesmo bolo e diz que, é ebulição causada pelo aquecimento global. E aí, para não perder, obrigado, Dani, para não perder o link, o timing do negócio, ele já faz o paralelo com o G20, né? Que é aquele grupo dos 20 países, tal, não sei o quê, que diz que o G20 é responsável pela emissão de 80% dos gases causadores do aquecimento ou mudança climática, depende do ano que você tá, eles trocam o nome, né? Então nós temos aí no G20 responsáveis por 80% das emissões de gases de efeito estufa, o Brasil lá responsável por 3,3%, enfim, cada país com a sua metodologia, a China na vanguarda, a Índia na vanguarda, Estados Unidos sempre ali, né, como os primeiros, e nós temos os demais países. Mas a grande verdade é uma só. Nos últimos tempos nós temos discutido, agora, recentemente, nós tivemos o encontro da Amazônia, né, no dia 8, dia 9 de agosto, onde, dentre as pautas, estavam falando da exploração de combustíveis fósseis, petróleo, na Amazônia. E que, de certa forma, teria sido uma derrota, né, que, como sempre, os eventos que envolvem mudanças climáticas são diversas promessas, poucas efetividades, mas poucas efetividades nos documentos. Porque interiormente nos países a agenda vai de vento em popa, acelerando.
Tanto é que nós temos diversas restrições hoje relacionadas ao uso do solo, por exemplo, ou até mesmo produção de alimentos, já linkadas com medidas de net zero, carbono zero, qualquer coisa do gênero. Então, assim, não é porque uma reunião lá, o presidente, né, em exercício no Brasil, vamos até evitar às vezes falar alguns nomes aí, né, disse que 100 bilhões de dólares para os países em desenvolvimento seja uma quantia baixa, né, que é uma promessa que vem desde a COP15 de 2009, que nunca era para ser 100 bilhões de dólares por ano, os países desenvolvidos pagar para os países em desenvolvimento implementar medidas mitigadoras. E nunca foi cumprido. Eu já falei isso algumas vezes aqui, eu não lembro. Já falei também no Instagram. Então, assim, cara, não serve para nada, ninguém quer resolver nada. Eles querem utilizar isso para impor restrições em cada um de seus países e aumentar o poder de controle sobre a população. Ponto. E, partindo dessa premissa, vamos começar com o primeiro fact-checking. Derretimento das geleiras. Antes do Dani colocar a foto, eu quero trazer um contexto, né? Nós estamos falando de um período, né? Eles estão discutindo, um período do maior calor. Eu vou trazer uma reportagem até que fala de quanto tempo eles estão alegando que seja um período mais quente. Mas eles sempre trazem a questão do derretimento das geleiras, aumento do nível do mar, tá? Aí, eu quero mostrar agora a foto para vocês. A foto 1, que nós estamos trazendo agora, é de uma foto de um artigo científico publicado agora em 2023 sobre o gelo ártico, tá? E o que aconteceu no gelo ártico em uma análise de 2009, COP15, tá? COP15 até 2019. A expectativa era que as previsões do aquecimento, matemáticas, a gente já discutiu isso. Nós temos uma questão envolvendo a ciência, nós já falamos isso em outros programas do Nome aos Bois, relacionados à metodologia matemática que foi criada lá em Estocolmo, pré-Estocolmo, né? Que é os limites do crescimento. O MIT, junto com o Clube de Roma, criaram uma metodologia. Não quero me aprofundar muito nisso, tá? Mas o fato é, eles utilizam métodos matemáticos para fazer futurologia. A futurologia climática que eles utilizaram era de que o gelo ártico derretesse 20 trilhões de toneladas. Ou seja, 20 trilhões de toneladas seriam eliminadas e isso aumentaria o mar. Sei lá o que, Veneza vai ficar embaixo d'água. É todas aquelas ladainhas só. Tudo bem. Só que o que se restou comprovado? Que nós tivemos um aumento de 661 bilhões de toneladas de gelo. Ué, mas peraí, se tá aquecendo, como é que tem mais gelo? Se tem mais gelo, por que tá tendo problema com o pinguim? Que, né, que esses dias teve uma fotinha de pinguim. Antigamente, não sei se vocês lembram, sempre tem uma imagem da National Geographic Channel, ou entre outras, que tá o urso polar andando assim, de repente, derrete o gelo, o urso polar cai no chão. Agora tinha uns pinguim lá meio perdido que não tinha gelo pra eles andar, eles ficavam andando em cima das pedrinhas. Conversa pra boi dormir. Dá uma olhada nisso ali, rapaz. Para que esse negócio. Eu acho que o Nome aos Bois vai mudar pra fact-checking, viu, Dani? Nós vamos montar um fact-checking do Nome aos Bois. Vou falar com o pessoal da diretoria pra gente montar. Bom, partindo dessa premissa que nós temos aí um erro de 660 bilhões para 20 trilhões, cara, sei lá quanto que dá isso. Dá 3.000%. Quem é matemático faz a conta, eu sou advogado. Então dá 3.000% de erro só. Desviado, né? Do outro lado. Mas tudo bem. Tudo bem. Mas, pra gente não perder o link, se o gelo está aumentando, o que nós fazemos? Agora é o ponto. O que nós fazemos com essa notícia da CNN que calor extremo e recorde de temperatura elevada atinge a Europa? E qual é o ponto da matéria? Nos últimos, sei quantos anos, teve um cientista que apareceu, gente, olha, que vira e falou assim:
A ebulição global, o Gutierrez, eles vão pegando os mesmos termos, né, do presidente da ONU, a era da ebulição, temperaturas extremas. Eles utilizam esses termos e eles chegaram à conclusão do seguinte: surgiu um estudo para dizer que nos últimos 1.200 e sei lá quanto, 125 mil anos, 125 mil anos, a temperatura de hoje está mais alta, está mais alta que há 125 mil anos. É o maior recorde histórico de temperatura que o mundo já vivenciou. Tá. Obrigado, Dani. E tá, vamos lá. Primeiro ponto. Nós temos alguns problemas. Nós estávamos no mês de julho, né? Nós estamos aí, esse programa sendo gravado em agosto. Nós estávamos no mês de julho. O mês de julho, por natureza, se você pegar um histórico, o mês de julho é sempre o mês mais quente, tá? Então, assim, por definição, o mês de julho ele é o mês mais quente em diversos lugares do mundo, né? Agora, se o mês de julho é, por definição, o mês mais quente, é óbvio que a temperatura do mês de julho vai ser maior do que a dos outros meses. Então não tem como você não utilizar primeiro uma regra de calendário. O segundo ponto, não tinha como medir há 125 mil anos o mês de julho. Porque é o seguinte, quando você utiliza os dados cilíndricos da estação de Vostok, por exemplo, para fazer levantamento de temperatura geológica, você não consegue, olha, no dia 9 de agosto do ano de 5 mil... Não, você não faz isso, cara. Não tem como você fazer isso. Tá? Não existe essa possibilidade. O que existe é saber se já houve temperatura mais elevada do que os tempos atuais. E isso já restou comprovado em temperaturas recentes com marcações. Recentes. Nós tivemos tempo minuano, nós tivemos pós-Jesus Cristo no Império Romano, temperaturas mais quentes do que agora. Agora, a gente chegar em 125 mil anos e afirmar que a temperatura era menor do que em julho agora, meu amigo, só tinha satélite na NASA a partir da década de 70 para fazer medição de espectro da Terra, do ar. Não tinha como você fazer medição antes disso. Então, o segundo ponto é que não tinha como medir o que vocês estão afirmando. E aí que chega o jump of the jump, né? Que eu gosto de brincar, o jump of the cat aqui. Se nós analisássemos, né? E aqui é outro mito que a gente vai falar. Nós estamos falando de um problema de medir temperatura, tá? E de se afirmar que a temperatura de julho é a maior de todos os tempos. E eu já vou trazer para vocês que não é, porque isso depende das regiões. E por que não tem como a gente afirmar isso? O primeiro ponto se trata de uma questão que envolve temperatura média. Mas antes eu vou pedir para o Dani subir a foto 2. Nós temos uma fotinha que eu quero trazer para vocês. Essa foto 2, eu trouxe a tradução em cima para que vocês pudessem ler e a tradução embaixo em inglês. Mas qual é o ponto? Quando veio essa notícia da CNN internacional, o mundo divulgando, olha só o que a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica afirmou. Em nota, né, emitiu na quinta-feira uma nota de cautela sobre as descobertas da ferramenta do Maine. Maine é aquela metodologia de gráfico de temperatura, dizendo que não poderia confirmar os dados que resultam em parte da modelagem por computador. Ponto. O que eu trouxe para vocês? Obrigado, Dani. O que a Administração Nacional Oceânica queria dizer? Ela falou assim, olha pessoal, existe uma previsibilidade de temperatura que a gente não pode afirmar porque ela é uma expectativa média. Ela cria uma metodologia por meio de métodos matemáticos que não são fidedignos, porque é um exame de futuro, futurologia e pretérito com uma análise desde o primeiro satélite que subiu para o espaço. Então você pega um recorte de 1979
que acho que foi o primeiro satélite da NASA para o espaço que tinha capacidade de verificar a temperatura, por exemplo, para hoje, utilizar uma métrica dessa, jogar para antes de 1979 e jogar para o futuro por meio da utilização de critérios matemáticos criados por essa turma louca aí, que vem lá desde de Estocolmo. Não tem como. Para ter cautela. E por que para ter cautela? Por um simples motivo. Não existe a temperatura média. E é isso que eu quero que vocês entendam. Todas as vezes que nós vamos falar de temperatura no mundo, o mundo vai aquecer 1,5 graus, 2 graus, sei lá o que, a Amazônia vai virar deserto, sei lá o que. Não tem como pegar o mundo e tirar uma temperatura média dele. Não tem como você juntar os esforços do G20, como quis dizer o Guterres lá, que falar que é responsável pela emissão de gases do efeito estufa, e você chegar lá no Brasil e falar assim, Brasil, você é responsável por 3,3%, 3,6%, as suas ações no mundo vai gerar um efeito zero, desculpa. Nada. Primeiro porque não tem interferência nenhuma CO2 com temperatura no clima, tá? Número 2, é irrelevante isso aí. Porque 70% do 66%, 67% do mundo é composto por água. Então é irrelevante. A superfície da Terra, a fração que poderia interferir é muito pequena. É relevante. E se nós pegarmos o local mais frio e o local mais quente, o local mais frio é o lago lá na Antártida Oriental, que chega a menos 89 graus, e pegar o lugar mais quente, que é o deserto de Lut, lá no Irã, que chega a 70 graus Celsius, como é que você extrai uma média global partindo da premissa de extremos tão díspares? Não tem. Não dá pra fazer média, velho. Não existe como fazer média, mas tudo bem. Dani, sobe a foto 3, por favor. O que eu quero trazer para vocês? Isso aqui é uma reportagem, um dado, né, de 1922, trazendo um histórico de temperatura do Vale da Morte, tá, que é um deserto na Califórnia, que chegou a uma temperatura de 174 graus Fahrenheit, que tá ali marcadinho, não sei se vocês estão vendo em rosa, eu sou meio daltônico, tá? Rosa, vermelho, sei lá que cor que é aquela ali. 174 graus Fahrenheit em julho 10. Ou seja, mês julho, que é o mês mais quente do ano, no seu dia 10, ele atingiu 174 graus Fahrenheit de temperatura máxima lá no deserto da morte. Bonitinho, blá, blá, tal. Obrigado, Dani. Tudo bem. Saiu uma reportagem agora. Vou ler para vocês aqui. Washington Post. Tá bom? Um dos locais mais quentes do mundo é o Vale da Morte, na Califórnia. Recentemente, a temperatura atingiu o maior índice dos últimos 90 anos. 130 Fahrenheit. Cara, em 1913, acabei de mostrar para vocês a reportagem do jornal, chegou a 174 graus, cara. Já foi mais quente do que tá agora. A grande verdade... Quando a gente vai falar dessa agenda de aquecimento global, a grande verdade é que não importa o quanto, importa o quando. Por que quando? De quando você está falando? Não existe mudanças climáticas. A partir do momento que você, ao invés de perguntar quanto, você começa a perguntar quando, você vai ver que existe identidade entre os eventos listados no presente, com o passado e com o futuro. É a mesma coisa, vai acontecer de novo. Por que vai acontecer? Porque vai acontecer de novo, porque já aconteceu, está acontecendo de novo, vai acontecer de novo. É cíclico, existe um grau de 800 anos de era do gelo, existe um grau de pequenos intervalos de aquecimento, existe um grau onde o sol está mais incidente na radiação, existe um grau... Sempre existe um motivo. O El Niño é cíclico, a Laninha é cíclica, tudo... Cara, não existe. Então vamos falar sobre a verdade sobre o aquecimento global. A verdade do aquecimento global é essa. A gente tem que ter em mente
que nós estamos gastando energia, tempo e dinheiro com algo que não existe e que nós não podemos controlar. Porque Deus não errou na criação. Contemple o belo. Se instale na realidade. É aquilo, né? É isso que está aí. Não tem como mudar. A criação é perfeita. Agora, a gente poderia estar gastando, talvez, recursos financeiros, aproveitando que nós estamos com uma concentração de CO2 de 380 partes por milhão, por exemplo, que já foi menor em outros tempos, com temperaturas maiores. Ou seja, por isso que não existe correlação entre CO2 e temperatura. Tá? Menos concentração já foi mais quente do que agora. Tá? O que acontece? A gente poderia estar investindo, por exemplo, para o arroz produzir mais. Existe uma pesquisa que já foi feita isso aí no laboratório japonês. Em estufa, você selecionar a espécie que melhor se adapta à maior concentração de CO2 para gerar mais produtividade. Então a gente poderia produzir mais arroz. Ou talvez nós poderíamos estar investindo tempo, recurso, dinheiro, por exemplo, para pesquisas relacionadas à saúde por conta do frio. E por que por conta do frio? Eu vou trazer um dado para vocês. Quando nós falamos de aquecimento global, eu vou tentar ser bem fácil, inteligível. Quando nós falamos de aquecimento global, todas as entidades que estão tentando impor o controle sobre nós vendem a ideia de que mais calor, mais mortes, mais desgraça. Então, eles adotam condutas para que se atinja o resfriamento. Lembra que agora, em 2021 e 2022, a Europa passou por um problema de frio. Porque ela cortou o abastecimento dela, ela estava sem as energias, as usinas térmicas dela, a utilização de combustíveis fósseis, carvão. A Rússia fechou a torneirinha do gás, ela não tinha como sobreviver, passou frio, racionamento de energia, aumento do custo de produção, está vivendo inflação, fome, enfim. Com frio. Lembrando que 80% da energia hoje no mundo é produzida ainda à base de combustíveis fósseis. Então, se nós pensarmos na ideia de reduzir o consumo de combustíveis fósseis, nós estamos falando de resfriamento. É isso que eu quero que vocês entendam. A pauta é resfriamento. Quando nós falamos de resfriamento, o índice de você morrer por frio é de 10 a 17 vezes maior do que você morrer pelo calor. E veja, eu não estou falando de frio extremo ou calor extremo. Eu estou falando de calor acima da média e frio acima da média. Ou seja, aquele frio que você não tem um sistema de calefação na Europa, mas ainda você tem roupa, esse frio mata mais que o frio extremo. Porque no frio extremo as pessoas não estão lá. Então, nesses lugares, as pessoas às vezes podem morrer por hipotermia. Só que as mortes por hipotermia relacionadas à temperatura são 27%. Relacionadas a lugares de frio extremo. A grande maioria das mortes está relacionadas com outras síndromes, cardiopatias, diabetes, entre outras coisas, que o frio acima, ou melhor, né? Frio abaixo, né? Porque frio para baixo, calor para cima. Frio abaixo, pouquinho, né? Mais frio do que deveria ser, né? Uma falta de calefação, uma falta de roupa, uma falta disso, mata muito mais. E não sou eu que estou dizendo. Dani, traz aquela pesquisa, por gentileza. Que é a última, né? Não é a foto 4, não. É essa aí mesmo. O frio mata mais que o calor. E aqui eu trouxe para vocês, nessa reportagem, nessa pesquisa, tem na Lancet, entre outras coisas, revistas científicas, trouxe os dados. Hipotermia só representa 27% dos casos. Frio mata de 10 a 17 vezes mais que o valor médio, né, relacionados às demais causas. Calor, por exemplo. E não é só isso.
Não é o caso de frio extremo, mas temperaturas de inverno abaixo do ideal, que poderiam ser supridas com aquecedores, entre outros métodos que utilizam combustíveis fósseis. A própria revista científica Lancet publicou um artigo que comprova que temperaturas baixas abaixo do ideal causam mais mortes. O que nós estamos vivenciando obrigado, Dani. O que nós estamos vivenciando é literalmente algo orquestrado para matar as pessoas de frio. Porque não tem outro sentido. Eu não sei se vocês chegarem em outra conclusão. Eu não consigo chegar. Se nós temos todos esses dados que justificam, por que você vai esfriar as coisas? Por que você vai tirar o meio das pessoas aquecerem suas residências? Porque você vai fomentar um resfriamento, que não vai chegar a resfriamento nenhum, porque isso é cíclico. Mas a grande questão é, o inverno chega de qualquer jeito. As pessoas não morrem de calor lá em Cuiabá. Deve morrer alguma coisa em Cuiabá, no Mato Grosso, no calor. Mas se tem um frio extremo em Cuiabá, as pessoas morrem. Ponto. E isso é igual a qualquer lugar do mundo. O frio mata, não o aquecimento. E para que vocês tenham uma ideia e não achar que a gente está brincando, Dani, sobe a foto 4, por gentileza, que é aquela pirâmide. O frio mata mais que o calor. Muito mais que o calor. Não é pouco. Então, pessoal, o que eu quero deixar minha mensagem para vocês? Quando você estiver naquele churrasco, obrigado, Dani, naquele jantar com seus colegas, amigos, e sempre surgir esse tipo de pauta no assunto, não deixe de falar a verdade. Porque o medo só fomenta esse tipo de agenda. E no fundo, mesmo que ninguém diga, você é o carbono que eles querem reduzir. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva nas nossas páginas, seja no Twitter, clique em seguir, seja nos... Acho que o Rumble é se inscrever, não lembro se é se inscrever. Se você não é assinante ainda do jornal Brasil Sem Medo, assine, acesse brasilsemmedo.com, assine e tenha acesso ao nosso conteúdo completo, nos ajude a continuar divulgando a boa informação. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.